Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, tenho os cabelos castanhos, uma estatura alta, 1,83 m, estou trajando calça jeans, camisa cinza, o ambiente de aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para as anotações. Hoje o nosso conteúdo é relativo à prova do SIS-3 e o tema que nós vamos trabalhar é desmatamento, queimadas e preservação ambiental dos biomas brasileiros. O objetivo da nossa aula é compreender os principais problemas ambientais dos biomas brasileiros. A primeira questão que nós vamos trabalhar traz o seguinte enunciado. O significativo desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia Legal nos últimos 50 anos está ligado aos fatores relacionados a seguir, à exceção de assinale. Letra A, abertura de novas vias de circulação. B, expansão da agricultura empresarial. C, exploração predatória de madeiras nobres. D, a concentração da população no espaço rural. E, a ampliação da área ocupada pela pecuária extensiva. Sobre o tema bioma, a gente tem aqui a região amazônica. Nesse mapa, nós vemos, então, o novo Arco do Desmatamento 2022. O que nós temos aí? O que é esse Arco do Desmatamento? Se nós formos avaliar, a região amazônica corresponde a um bioma de ocupação recente. Se compararmos com a Mata Atlântica, que vem sendo devastada desde o período colonial, a floresta amazônica, de fato, foi incorporada ao Brasil a partir do governo militar. Naquela época, o governo militar enxergava a Amazônia como uma área de fronteira. O que significa isso? Uma região distante, com difícil acesso, no qual o governo militar determinou que era uma fronteira demográfica, ou seja, faltavam pessoas, a ideia do vazio demográfico. Depois foi dito sobre a nossa região que a região era uma fronteira política. Hoje nós não tínhamos controle sobre a área. E, por último, a fronteira do capital, que todas essas circunstâncias eram construídas por causa da falta de investimentos. Então, sem investimento, sem capital circulando, sem atração de pessoas, o vazio. E, sendo um vazio, a região não tem controle. Por isso mesmo, o governo militar iniciou na nossa região um programa de integração. O lema integrar para não entregar é dessa época, onde a região amazônica deveria ser integrada ao restante do território para que não fosse ocupada, invadida ou se formassem milícias na nossa região. O modelo que o governo militar adotou para o desenvolvimentismo foi a abertura de estradas, como a Transamazônica, a BR-174, a 319. Então, esse modelo de estradas serviria também para a construção de assentamentos, um termo mais regional, loteamentos, na margem dessas estradas. E pessoas sem terra do Nordeste e do Sul do Brasil seriam assentadas nessas regiões. Para as atividades econômicas, em Manaus foi pensado o polo industrial, enquanto nas regiões onde as rodovias passavam, foi incentivado atividades agropecuárias, sendo a pecuária a principal atividade destacada nos anos 80 e atualmente você tem a chegada da soja. Então, com atividades agropecuárias, ação das madeireiras e também o incentivo da mineração, você começa a ter um grande atrativo de pessoas para as bordas da floresta amazônica. Quando tu observas no mapa, toda aquela faixa sul, que compreende o estado do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e Acre. Já do outro lado, você tem Tocantins, Maranhão e o estado do Pará, passam a ser chamados de Arco do Desmatamento, pois todo esse crescimento econômico, infelizmente, acaba exercendo pressão sobre os recursos naturais, trazendo a devastação da nossa floresta, além de gerar inúmeros conflitos com populações locais, como extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, populações indígenas. Então, todo esse contexto, ele retrata o início do processo de degradação da floresta amazônica. Sendo assim, então, para essa nossa questão, podemos destacar como gabarito a letra D. Por quê? Você identificou na letra A a abertura de rodovias, como Transamazônica, BR-319 e 174. Na letra B, expansão da agricultura empresarial. O agronegócio começa a ser expandido cerrado em direção à Amazônia, exercendo pressão na Amazônia com a introdução de quem? Da agricultura e principalmente da pecuária. A ação de madeireiras retrata a letra C, na exploração predatória de madeiras nobres, e no caso da letra E,
você tem a ampliação da área ocupada pela pecuária extensiva, só reforçando aquilo que eu disse no item B. Então, a exceção seria a concentração da população no espaço rural. Mediante a ocupação da região, iniciamos um acelerado processo de urbanização, onde muitas cidades vão surgir à margem dessas rodovias que foram demonstradas no mapa anterior. Então, finalizada a questão 1, vamos para a questão de número 2. A Câmara dos Deputados aprovou o texto que altera a Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428, de 2006, para permitir o desmatamento quando da implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento público de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, o EIA, ou compensação de qualquer natureza. Será dispensada ainda a captura, coleta e transporte de animais silvestres, garantida apenas a sua afugentação. Então, o enunciado da questão vem destacando um outro bioma, Mata Atlântica. Depois, está falando que está sendo permitido o desmatamento na Mata Atlântica quando você tiver obras de infraestrutura como transmissão de energia, gasoduto e abastecimento público de água. E não há necessidade de estudo de impacto ambiental, ou seja, está livre para a ação. E, com isso, então, a gente vem para este mapa, onde você tem aí o antes e depois da Mata Atlântica. A Mata Atlântica era um bioma, e ainda é um bioma, que se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esse bioma é o mais desmatado do Brasil. Conforme tu observas na cobertura vegetal do antes e atual, toda aquela mancha verde desaparece de um mapa para o outro. Atualmente, estima-se que menos de 7% da mata nativa esteja preservada na Mata Atlântica. E quando o vestibular questiona quais são os motivos que levaram ao desmatamento deste bioma, o aluno deve lembrar que essa região é uma região de ocupação pioneira, diferente da Amazônia que você viu na questão anterior. A ocupação desse bioma começa no período colonial, onde dos séculos XVI até o século XVIII, nós tivemos ali no Nordeste, na região da Zona da Mata, a atividade açucareira. No século XVIII, a mineração foi a bola da vez. E no século XIX, início do século XX, os plantations de café. Então, os principais ciclos econômicos do Brasil, historicamente, iniciaram o processo de devastação da Mata Atlântica. Na era atual, nós podemos inserir também o processo de industrialização e urbanização do litoral brasileiro, que fez com que as coberturas vegetais fossem pressionadas e reduzidas. É uma região densamente povoada. Assim, você percebe, então, que este bioma deve ser encarado como um hotspot, um termo criado na ecologia, incorporado na geografia, que está relacionado a áreas com intenso desmatamento, que tenham mais de 1.500 espécies endêmicas e correm um risco de desaparecer, de extinção, pois já perderam mais de 2/3 de mata nativa. No Brasil, nós temos 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. Com isso, vamos analisar, então, as alternativas. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados, acarreta o desgaste diplomático do Brasil em razão do país ser signatário do Tratado de Nagoya, que determina zerar o desmatamento até 2040. Letra A está descartada. O Tratado de Nagoya é sobre biodiversidade, que está relacionado ao combate à biopirataria e à etnopirataria, então não tem vínculo a letra A. B. Promove a expoliação dos domínios da Mata Atlântica devido à necessidade de implementar políticas desenvolvimentistas. Nesse quesito aqui, você não está ligado a um período da história das políticas desenvolvimentistas, são ações pontuais que foram colocadas lá no enunciado relacionadas à infraestrutura, não que não esteja ligado ao desenvolvimento da nação. E, aqui na letra C, temos compromete o equilíbrio ambiental da Mata Atlântica, uma vez que esse bioma corresponde aos hotspots da biodiversidade brasileira. Então, tu já fica de olho na letra C como possibilidade de resposta. Na letra D, favorece o interesse coletivo sobre os interesses individuais, uma vez que as práticas do desenvolvimento sustentável não agregam a riqueza. O início não está errado, favorece o interesse coletivo, obra de infraestrutura. Mas o erro é o final, uma vez que as práticas de desenvolvimento sustentável não agregam a riqueza. Atualmente, o desenvolvimento sustentável é o caminho a ser debatido e levado à frente para tentar conciliar o nosso desenvolvimento com as questões ambientais. Na letra E, suscita o debate socioambiental em virtude dos prejuízos à Mata Atlântica e às áreas de recarga
do aquífero alter do chão. O erro da questão está relacionado ao aquífero alter do chão, que é na Amazônia. Se ele citasse aí o aquífero Guarani, poderíamos levar em consideração, porque uma parte da Mata Atlântica está em cima desse aquífero. Então, gabarito, letra C. Para a nossa última questão, nós temos aqui, o Brasil perdeu 16.557 km² de cobertura vegetal nativa em todos os seus biomas no ano passado, 2021. Segundo a mais recente edição do relatório anual de desmatamento do Brasil, RAD, do MAP Biomas, trata-se de um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Em 2021, a maior taxa de desmatamento e o principal fator desse evento ocorreu no bioma. Bem, se tu está acompanhando televisão, tu percebe que 2 biomas vêm sofrendo intenso desmatamento, seja por queimadas, seja por ação de madeireiras, que é a floresta amazônica e o Pantanal. Só que um vem sendo devastado de maneira silenciosa, porque nós chamamos tanta atenção para a Amazônia e esquecemos de olhar o Cerrado, que também vem sofrendo pressão e é um hotspot. De qualquer forma, temos a Amazônia, devido à expansão agrícola nas porções oriental e meridional da floresta, segura possibilidade de resposta. B. Caatinga, por abranger a maior extensão territorial da região do Mapitoba. Isso daí já tu descarta, porque a região da Caatinga, no Nordeste brasileiro, é a região do semiárido. A região do Mapitoba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que também pode ser chamada de Matopiba, né, o acrônimo pode ser usado dessa forma, é a região do Cerrado. Então, são biomas diferentes. C. Mata Atlântica. Por causa do crescimento exponencial das regiões metropolitanas. A Mata Atlântica já está devastada e outras regiões metropolitanas não vêm mais crescendo com a mesma intensidade do passado. Tanto que hoje nós falamos no Brasil de um fenômeno de desmetropolização. D. Dado o avanço da cana-de-açúcar no Pantanal, né, ele diz Pantanal, dado o avanço da cana-de-açúcar nas bordas setentrional e ocidental. O principal produtor açucareiro do Brasil é São Paulo e o Nordeste. Então você já corta aí porque não tem vínculo com o Pantanal. E é Pampa por conta da retomada do cultivo da soja na parte central do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor de soja. O Pampa já está devastado, mas a principal atividade ali é a risicultura e a pecuária. Então, nós temos aí, descarte da letra E, já ciente que o gabarito vai ser a letra A. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para esse mapa dos biomas do Brasil e colocar aqui para vocês quais são os principais impactos ambientais em cada bioma. Como você já viu, na Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado do Brasil, você vai pontuar ali desde o período colonial, o processo de devastação, passando por ciclos econômicos importantes como açucareiro, mineração, café e atualmente o processo de urbanização. Na Caatinga, você vai incorporar ali as atividades agropecuárias como a fruticultura irrigada, queima de lenha para a produção de energia e que isso vem pressionando o bioma, levando a um processo chamado de desertificação. Já lá para baixo, você encontra os pampas, que são as gramíneas. Nesse bioma, você tem também as atividades agropecuárias, como a produção de arroz, risicultura, soja. Você vai colocar também a pecuária. E o problema na região é um fenômeno chamado de arenização. Na questão ali da Amazônia, você já viu expansão da agropecuária, região de fronteira agrícola, foco de queimada, e também vai colocar garimpo, mineração como referência. Para o Pantanal, você estende a mesma atividade econômica e para o Cerrado você também vai estender a mesma atividade econômica. Com isso, então, podemos concluir, mais uma vez, que o gabarito é a letra A, pois devido à expansão agrícola nas porções oriental e meridional da floresta, que corresponde àquela área do arco do desmatamento que você observou na questão de número 1. Então, gente, na aula de hoje nós vimos como os biomas brasileiros vêm sofrendo impactos ambientais e por isso esse assunto é bastante importante e recorrente para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Valeu!